bem-vindo para você que está chegando agora. Agradecemos você que está conosco desde as 8 horas da madrugada. Estamos aqui hoje com o nosso programa Divinista e tratando sobre o livro Verdades Imortais. Para quem pegou a primeira parte, tem um áudio lá, eu não vou passar o áudio todo, mas fala assim, ó: o amor é, das manifestações de Deus, a que mais nos prende, eleva, diviniza e glorifica. Sensacional. Esse texto está no livro Verdades Imortais, que a gente está tratando aqui hoje. E se você quiser baixar o livro na sua íntegra, entre no nosso portal, é gratuito, tá? www.conhecerpratransformar.com.br. E para quem quiser ganhar, receber em casa um presente nosso, o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp no 996084846. E o Evangelho Eterno, gente, ele também está no portal Conhecer para Transformar, você pode baixar ele em PDF. E nas nossas mídias, Informes Divinos, tanto no TikTok, no Instagram, no Facebook, não sei mais aonde, na bio tem um link para você baixar o Evangelho Eterno em inglês, em português, em espanhol, você pode compartilhar lá. E a gente então vai voltar aí na história do xisto, e eu vou jogar aqui para a Rose. O xisto ficou muito arrasado com o que foi visto, né? Porque o que aconteceu? Foi visto todas as vidas anteriores dele. Eu quero falar o seguinte: você falou, puxa, o que aconteceu na parte anterior do programa? Se você perdeu, vai no Spotify e procura por Programa Divinista, você vai pegar a primeira parte também, tá? Exatamente, então não esquece, Spotify, entra no Spotify, não precisa nem abrir conta. Põe lá Programa Divinista, você pega a primeira parte, tá bom? E ele ficou muito arrasado, e ele falou, e agora, o que eu faço? Então, tanto o xisto como o outro são dois casos, né? Tem o xisto e tem o outro. Os dois, né, quando vem a análise psíquica, fica arrasado, né? Poxa, mas eu fiz tudo isso e tal, e agora, né, o que eu faço? E o Espírito fala, calma, né? Não espere por perdão ou lavagem de pecados, né? Você tem que aprender e se preparar para novas ações, trabalhos fraternos e tal. E ele fala, ó, o que eu peço? Ele fala, o que eu peço a Deus? Ele fala, ó, peça arrependimento para Deus e oportunidade de trabalho. Porque é só através do trabalho que a gente vai recuperar as faltas do passado. Olha que legal, né? Tem uma frase no livro, se eu não me engano, ela é mais ou menos assim, que a verdade não é religiosa, né, Roger? Exatamente. Ele fala mais ou menos o quê? Ele fala isso, né? A verdade não é religiosa. Porque ele pergunta, alguns deles assim, mas isso aqui, esse lugar é uma religião, uma outra religião? Ele acha que aquele espaço é uma religião. Eles falam, não, de jeito nenhum, né? A verdade não é religiosa, né? A lei não manda ter religião alguma, né? Pelo contrário, ela fala para não idolatrar, para ser decente na conduta, respeitar a revelação e trabalhar pelo amor, pelo próximo, e é isso aí. Você sabe que tem uma frase muito bonita que é meio falado pro próprio xisto, né? Quando fala, não espere perdão, essas coisas nem nada. E vira e mexe, a gente já trouxe essa frase aqui, por isso que eu quero repetir, como reflexão de semana, ele fala assim, trate-se de preparar para as nobres ações, para os bons tratos sociais. Os esforços fraternos é que iluminam as almas e que as fazem brilhar. Eu acho essa frase, desde que eu achei essa frase, Rose, eu vivo encaixando ela aqui de algum modo, porque ela é importante. Pois e é interessante porque ele fica também aflito e ele fala, olha, vai devagar, né? Vai devagar, com o máximo de segurança. A verdade não tem pressa. Isso é interessante também, né? Nós devemos ser prudentes para não cairmos nos abismos da tentação por causa da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Né? Porque agora eu vou salvar a pátria. Exatamente. Então, vai devagar, faz direitinho, e o espírito sai dali com uma disposição, né, de mudar, de aproveitar as novas oportunidades que virão. Simples como as pombas e prudente como as serpentes, já disse Jesus. E eu diria, né, eu até cantaria aqui, ando devagar, porque já tive pressa. Esse é meu marido, poeta. Cantante. Mas tem algum... Até agora, os casos que nós citamos aqui... Todos tristes, né? Sofreu muito. Tem algum caso aí que... Tá na hora de um caso mais legalzinho. Sim. A gente tem um vencedor aqui, Tem um vencedor. Que é o Alexandre. Então, o Alexandre, ele também tinha sido um errado do passado. Ele também tinha um caso semelhante aos anteriores, né? E tinha sido recolhido, levado para aquela região e tal. Foi tratado, só que ele voltou para a carne. Então, Já tudo encarnou. isso que a gente contou... Só que ele já tinha passado por tudo isso, por esse tratamento, a retrospectiva e tal. E aí encarna.
Só que ele chega aqui, né? Ele já tinha jogado mal com as liberdades individuais e tal. E quando ele volta para a carne, ele vem armado de determinação. Agora eu vou acertar. Agora eu vou acertar. E é interessante porque o espírito não lembra, né? Não. Quando encarna, não lembra que teve essa retrospectiva. Mas ele tinha a coisa, não, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acertar, né? Como uma inspiração, uma coisa que vem lá. E ele realmente se agarrou às oportunidades que teve para cuidar, para amar. Ele foi um médium passista, mas veja, isso não quer dizer que só quem é médium vai acertar o passo, de maneira nenhuma. O que ele fez, na verdade, foi atender os pobres, ajudar quem estava sofrendo, fazer um trabalho, como diz, né? Ele reencontrou o reino do céu, enxugando lágrimas e tratando feridos, consolando os aflitos e ensinando a doutrina também, né? Isso. Porque ele tinha essa obrigação também, por ter sido um corruptor do passado, de ensinar a doutrina, né? Então, de colocar as coisas no Quebrou lugar. o copo, bota um copo no lugar. Exatamente, né? E ele, então, vai voltar, né? Ele volta tão bem, né? Que é falado que... um detalhe, ele é imediatamente recolhido, né? Quando ele desencarna, já tem gente esperando. Tanto que eles contam assim, ontem quando ele desencarnou, então assim, ele já estava ali para fazer a análise psíquica, consciente, bonitão, em pé, né? Então isso me chamou a atenção no livro, que ontem quando ele desencarnou, ele participou, ele estava lúcido, ele participou, ele viu ele viu o enterro dele. Ele viu o recolhimento. Ele viu o recolhimento. Mas como assim? O recolhimento ele viu porque é ele mesmo? Sim, porque ele desencarnou, ele já viu os trabalhadores ali, lá, entendi. Você sabe que quando eu li... você sabe que foi legal. Mais jovem foi suave. Quando eu li o livro, eu tinha entendido outra coisa. Foi bom você falar. Eu tinha entendido que ele acompanhou o enterro dele. Seria tétrico, Não, ele já saiu bonitão na hora que desencarnou. Então, assim, já estava lá. E aí, eles vão, mesmo assim, fazer a análise psíquica do Alexandre. Claro, né? Vamos palmas. Então, aí mostra também como a encarnação é válvula redentora, porque ele voltou, fez tudo como manda o figurino, fez tudo direitinho, trabalhou pelos que necessitavam e tal, e saiu muito bem, né? Então, a gente vai ver aqui a análise psíquica dele, e o Gregório é convidado a participar, a assistir. Olha, vem então, o Gregório está lá para participar, né? E a gente tem, então, muito a aprender, porque a gente vai ver agora, né? Então, fala, você quer falar? Não, mas eu já te devolvo. Eu estava aqui, quando a pessoa está falando aqui, eu fico pensando, maquinando. Todo mundo pensa. Não, mas eu fico aqui maquinando. Às vezes eu até perco o que a pessoa falou, mas não perdi o dela, não. É o seguinte, aqui a gente está contando esses casos de veio para ser médio, para ser repor, não sei o que lá, mas todos nós, quando reencarnamos, temos algumas histórias, em geral, para se acertar. Então, pode ser com aquele familiar difícil, pode ser com uma situação mais difícil na vida, pode ser com uma situação totalmente favorável na vida, para ver como que a gente lida com a bonança, com a riqueza, com o poder, né? Então, agora, a parte doutrinária, o trabalho doutrinário, todos nós devemos, né? Sim. Todos nós devemos. E é interessante isso que a Lenira falou, dessa coisa, porque às vezes você fala assim, mas eu não sou um clérigo, eu não sou médium, mas veja, é isso que é aí, né? Ele fala assim, inclusive no livro tem uma passagem que diz assim, ninguém atingirá a iluminação, ou desabrochar as virtudes divinas, sem ser através dos eventos da vida, que são as marcas da movimentação e do progresso. Ou seja, no dia a dia, nas relações que a gente vai avançando. Então, não é só, como você falou, é na relação com o filho, com o porteiro, com o chefe, né? Como é que você está se comportando? Como é que você está vivendo a lei? Né? É no dia a dia das relações, né? É que a gente vai agindo bem ou agindo mal. Né? Exatamente. Olha, as duas leram o livro, eu não li o livro, eu estou perdido aqui, falando, olha, os personagens, Alexandre, o Xisto, não sei mais quem. Se você, ouvinte, quiser ler o livro, basta abrir o nosso portal, www.conhecertransformar.com.br e baixar gratuitamente esse livro, tá? Porque nós temos lá vários casos, e eu queria voltar nesse assunto que a Rose tocou, porque assim,
a gente conta esses casos aqui que estão nos livros, e foi o propósito também do Polidoro contar esses casos, para mostrar o mecanismo da justiça divina. Exatamente. Né? Como é que funciona. Porque se a gente souber como as coisas funcionam, é assim, como é que eu vou dirigir um carro se eu não sei que existe câmbio? Hoje em dia tem câmbio ainda, né? Mas existe câmbio, tem os pedais. Eu tenho que dirigir a minha vida sabendo as coisas que existem, que são relacionadas a ela na parte espiritual, na parte material. Então, é assim, tudo que a gente faz na vida importa. Sim. Tudo que a gente faz na vida importa. O de bem, o de bom, o de ruim. Então, não estamos pensando aqui em ser cordeirinho, né, Rose? Não. Nem de ser perfeito, porque nós não somos perfeitos ainda. Né? Ainda. Né? Mas a gente está falando de aproveitar as oportunidades. E é isso que o Alexandre fez. Né? E eles são convidados, então, a assistir. O Gregório vai assistir a análise psíquica lá do Alexandre, que é, como eu falei, é o vencedor, né? O cara que veio, fez tudo direitinho. E ele também é colocado na frente da parede lá escura e tal. E imediatamente um brilho enorme começa intenso, inunda o salão. Era tanta luz que gera um certo pânico em quem estava ali, os espíritos que estavam ali. E vem ainda uma ordem e fala para o Alexandre assim: Alexandre, concentra o teu pensamento na luz divina. O mestre te envia seus raios de luz. Jesus. E são todos, então essa voz fala também para eles ali. Parece aquela voz quando a gente faz ressonância magnética, não tem uma voz falando? Sim. Agora respire, agora... né? Mas enfim, tem ali alguém que coordena e fala para eles, né? Olha, pensem todos, né? Todos são orientados, então, a manter a mente elevada, para depois contar para os demais o que eles viram. Isso é interessante também, que é pedagógico. Presta atenção para depois vocês contarem o que vocês viram. E assim, fica todo mundo emocionadíssimo, né? E vão todo mundo às lágrimas, mentalizam Jesus e eles são inundados por uma alegria psíquica profunda, que eu nem sei dizer exatamente o que vem a ser uma alegria psíquica. Também não. Mas, enfim, é um sentimento de preenchimento, de felicidade. É tão intenso, né? Que eles ficam tão emocionados que o Gregório, quando ele está relatando o livro bem para frente, né, quando ele está contando essa história, ele fala que até naquele momento, ele usa aquela lembrança quando ele quer se elevar. Quando ele está fazendo um atendimento, quando ele está num momento ruim, ou quando ele está tendo que atender alguém que está numa situação muito ruim, ele lembra dessa experiência que ele teve lá com a análise psíquica do Alexandre, para elevar o pensamento, para ter aquela sensação de felicidade, de preencher, sabe, de estar próximo a Deus, de estar envolvido, imagina, na energia de Jesus, que ele se eleva imediatamente e consegue trabalhar melhor, fazer melhor. Então, assim, é maravilhoso, o Alexandre fica emocionadíssimo, todo mundo que está ali vai às lágrimas, emocionadíssimos, né? E vão embora, né? Pisando em nuvens e convictos, né, de que o trabalho fraterno é o trabalho redentor e é só através das obras que a gente transforma a si mesmo e o mundo. Então, assim, a gente viu várias passagens muito tristes, pesadas, mas essa do Alexandre é alentadora. É muito alentadora e muito emocionante mesmo. Você né? sabe que você falando, eu fui às lágrimas, você contou muito legal. Você quer das nossas mídias e os telefones? Eu fiquei emocionada mesmo. Só dar um detalhe que ele coloca no livro, que o Alexandre não teve a necessidade de ver o passado, porque ele também tinha um passado feio lá, né? Vamos esquecer, né? Então, você limpou, deixa pra lá. Tanto que tem uma frase que ele fala, o trabalhador fala, poxa, porque o Gregório pergunta por que ele não precisou ver lá a situação criminosa de antes lá, tal. Ele fala, se é normal pagar até o último ceitil, também é normal nada dever, depois de haver feito o pagamento. Haverá sempre um pouco mais de graça para aqueles que se arrependem profundamente e se propõem a resgatar as falhas através de rasgos de bondade. Então, aquilo lá foi, agora você não precisa... Acabou, esquece. Não precisa ficar arrasado lá vendo as besteiras que fez. Nessa aqui se acertou tanto. Nossa, eu fiquei emocionada bonito, com a mensagem da Rose. Eu falei há pouco que esse programa aqui da Rádio Mundial fica gravado lá no Spotify. Você entra no Spotify e procura por Programa Divinista. Agora, esse programa também está gravado no YouTube.
Lá está como Informes Divinos. Você pode rever, não só esse, como outros programas que estão lá gravados. As nossas mídias, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, chama-se Informes Divinos. Compartilhe com a gente. E você não pode deixar de entrar no portal Conhecer para Transformar. Tem muitos vídeos, tem muitas mensagens, todos os livros de Oswaldo Polidori estão lá. No EPED 24, 2024, Falei, por isso que ela está aqui. No EPED 2024, eu fiz, são quatro episódios. Rosê, eu sei que você separou umas curiosidades legais, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Por que seria importante contar aquela visão? Ele falou assim, lembra porque você vai contar para os outros. Então, porque primeiro que ele vai ter que contar essa experiência maravilhosa, que a gente fica emocionado de falar, de ler, né? Mas também porque tem muitos espíritos que estão se preparando para encarnar naquela época que ele está contando o livro, que ele está escrevendo o livro, que é mais ou menos 1957, né? E ele fala que estava tendo um trabalho grande de renovação, né? A gente está aí às portas da mudança planetária, né? Então, tinha que saber isso, trazer essa informação para que todo mundo soubesse dessa possibilidade de restaurar, de acertar o passo, né? Inclusive, é interessante aqui, a gente, é uma curiosidade, que assim, tem muita gente que vem para reparar erros do passado. Mas nem todo mundo que está trabalhando pela doutrina é um endividado. Claro, exatamente. Tem aqueles que são, né? Aqueles que são trabalhadores, que sempre vieram realmente para... Exato, não mas fizeram tem bobagem lá aqueles atrás. que vêm trabalhar por amor. Vem para dar testemunho. E um testemunho desse, né, essa coisa de que você pode receber essas vibrações, essas energias vindas direto do Cristo, né, é maravilhoso, né? É. Agora, Rosê, você falou, eu queria falar de umas curiosidades, e você falou numa coisa dos inspiradores. Conta um pouquinho pra gente. Então, que isso olha, é importante que vocês leiam, porque tem muitos outros casos, muitos, tá? Tem da fazendeira, que a né, Rosê queria contar, mas que não dá tempo, mas, gente. Enfim, ela está encarnada, ela é atendida, né? E durante o atendimento, ela está encarnada, doente lá, e ela é atendida, e durante o atendimento vem alguns espíritos para participar do atendimento, o Gregório também está lá, mas vem uma mulher maravilhosa, e ele fica curioso, ele pergunta para o mentor, quem que é essa daí, né? Tão bonita, tão simples e tão... Fala, olha, ela faz parte do grupo de inspiradores. E aí ele explica que tem grupos de inspiradores. Espíritos, né? Tem tanto aqueles que fazem inspirações científicas, tecnológicas e tal, mas tem os inspiradores do amor. Então, são espíritos muito elevados que o trabalho deles é vibrar amor. Uau. Vibrar amor. E isso faz com que as pessoas se sintam mais calmas, mais inclinadas às boas ações. Então, é muito legal. Eles nem sempre são visíveis, eles são tão evoluídos, eles têm tanta ubiquidade, que eles podem atuar à distância. E nesse caso da fazendeira, é interessante também porque ela muda na encarnação. Vem a orientação e fala, olha, muda, você foi orgulhosa, você é rica, mas você usou já mal antes a encarnação, o orgulho e tal. Vai, seja mais fraterna, seja mais solícita. E ela muda e ela melhora. E isso é muito bonito. Do céu, deixa eu ver se eu entender. Mostra... Ela estava numa encarnação e ela era... Como que ela era nessa encarnação? Ela era antes muito dessa rica, mudança. Ela era muito rica, ela tinha muito orgulhosa, muito autoritária, e já tinha sido assim no passado. E estava doente, estava passando mal, então vem lá uma assistência. Tinha um monte de obsessor e tal, isso é retirado. E vem a mensagem para ela, fala, olha, você precisa mudar, você já fez isso antes. Vem a mensagem, o médium fala isso para ela encarnada. Quer dizer, não é só assim, inspiração não, é falado mesmo. O médium fala, essa mulher maravilhosa fala através de um médium. Ela fala e ela recebe a mensagem. E ela muda. Ela está encarnada e ela começa a agir diferente. E essa mulher bonitona continua mandando inspirações. Legal. Ela continua mandando inspirações de lado astral. Ela continua depois mandando. E ela, a que está encarnada, muda. Isso eu acho que é muito legal. Porque na encarnação... É muito difícil, né? É difícil, mas quantas vezes você vai num lugar, você recebe uma orientação, e o que você faz com aquela orientação, Nada. com aquela informação? Mas ela aproveitou, ela mudou.
Então, assim, é muito legal. Uma outra ideia muito interessante que eles falam no livro é a previdência espiritual. Eu achei muito legal isso. Né? Porque ele fala assim, olha, a poupança. Todo mundo se preocupa tanto em ter uma previdência, né? Um recurso, né? Para a velhice, para o futuro. Então, eu vou poupar, eu vou comprar uma casa. E ele fala, mas ninguém se preocupa com a previdência espiritual, né? Como é que de ter recursos quando você desencarnar, de ter recursos para o seu futuro, né? Que é o seu futuro espiritual, para a sua vida futura, né? Porque a gente pensa isso, né? Preciso fazer para a velhice. Como é que por que você não pensa, né, no seu futuro espiritual? Eu achei esse conceito também que aparece lá no livro bastante muito interessante, legal. muito legal. Desculpa. Falar em livro, quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome deles completo. Nosso WhatsApp é 996084846. Mas essa ideia da poupança espiritual é muito interessante, realmente é muito legal, né? E como é que você faz? Vivendo os 10 mandamentos, mas principalmente praticando boas ações. Exato. Né? A fraternidade como que iluminam as almas. E o legal é que quando você tem essas boas ações, você está mais apto a estar ligado com esses altos espíritos que também vão te inspirar. Exatamente, vão te inspirar a ter melhores propósitos, a sentimentos de perdão, de harmonia. Então, é um círculo virtuoso. Né? Gente, nosso programa agora com a Rose, a parte do livro terminou, mas a gente vai agora para o Vibrando pelo Mundo. Tem uma oração que eu quero colocar, que eu acho que é legal para cá. Então, a gente convida você a pensar em todas as suas necessidades, ligar-se a Deus, aos Cristos, a Jesus, a Elias, ao João Evangelista, mas principalmente a Deus. Peça o que você precisa, mas peça principalmente por todas as dores do mundo, por todas as lágrimas que estão vertendo nesse momento. Deseje bem, vibre bem, deseje ser aquele que vai levar um alento, um amor, um carinho, enquanto a gente faz com atenção essa oração. O triunfo da centelha. Emanada pelo absoluto, singrando vai a centelha, arrastando a matéria nos mundos em convulsões. De altos e baixos faz o programa, faz a parelha, e desabrochando lentamente, revela as cintilações. Vencendo meios e a si mesma se conscientiza, rarefaz o corpo astral, limpa-os de toda a feiura. Converte-o em luz divina e todo se diviniza. Entra na ubiquidade, na extensão divina e pura. Enterrados seus mediocrismos, tendo a glória, convence na verdade e da virtude faz constância. Tendo sentidos no infinito, canta a vitória e serve de modelo porque venceu a sua ignorância. Empreende luta crística, ampara os da escória. Não sendo obrigado, reencarna de plena instância. Cumpre crísticas funções, dá lições na história, e de seus rastros surtirão luzes em abundância. Armai-vos, pois, de verdade, amor e de virtude, que a excelsa doutrina não quer ser uma religião. É o caminho do Senhor, a verdade em plenitude. Não tem casas nem estatutos, é de todo amplidão. Eu vejo como se fosse uma névoa brilhantíssima, brilhantíssima que vem do alto, de maneira circular, ela gira sobre si mesma como se fosse uma espiral. Essa névoa brilhante vai envolvendo todo o planeta, graças a Deus, vem
vai trazendo como um bálsamo, deixa tudo mais fresco, mais perfumado, mais leve, mais brilhante. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa oração, gente, está no Evangelho Eterno, que você pode ganhar. Aliás, não está no Evangelho Eterno, está no livro Orações e Poesias 2, que está também para baixar gratuitamente no portal Conhecer para Transformar. O Evangelho Eterno? Basta mandar para nós um WhatsApp com nome e endereço completo. Nós mandaremos pelo correio. Nosso WhatsApp é 996084846. Recadinho final. O mestre Oswaldo Polidoro passou a vida recomendando participar de uma oração de cunho mediúnico, no mínimo uma vez por semana, cumprindo e respeitando o 4º mandamento. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Lembre-se, nossa primeira meta é permanecer na terra dos futuros ciclos. Por isso, viva os 10 mandamentos no seu dia a dia. Viva no estado de oração, que é fazer o bem ao próximo. A gente se encontra aqui na Rádio Vibe Mundial no próximo programa, domingo, 8 horas da manhã. Fique com Deus. Tenha um bom domingo e uma ótima semana. Fique com Deus. Tchau, tchau.